A Bíblia não é feita apenas de mares se abrindo, nem só de milagres que param multidões. Ela também é construída nos detalhes silenciosos, nas pequenas ações e nas escolhas que revelam um Deus que observa tudo com um amor profundo. Sabe, enquanto o mundo corre numa velocidade que mal conseguimos acompanhar, Deus para. Enquanto muitos não percebem os pequenos gestos, Deus cuida. Hoje, quero te convidar a descobrir como os pequenos, quase invisíveis, detalhes da Bíblia revelam um Deus que está profundamente atento à sua vida, inclusive as partes que você acha que ninguém vê. Talvez você esteja cansado, talvez esteja esperando um grande milagre, um barulho do céu, uma mudança radical. Mas e se Deus já estiver agindo nos detalhes? E se a resposta que você tanto espera estiver escondida num sussurro, num cuidado silencioso que você ainda não percebeu? Vamos juntos nessa jornada. Nossa primeira curiosidade é algo que talvez você já tenha ouvido, mas nunca parou para pensar no que realmente significa. Deus contou os cabelos da sua cabeça. A Bíblia diz em Lucas que até os cabelos da nossa cabeça estão todos contados. Isso nos ensina algo poderosíssimo. Você não é apenas mais um na multidão para Deus. Ele não conhece você de forma genérica, como se fôssemos apenas um número. Ele conhece o que muda em você todos os dias. Ele sabe quantos fios você perdeu hoje, quantos nasceram. Ele conhece até aquilo que você mesmo não percebe. Pense nisso por um instante. Se Deus dedica sua atenção a algo tão pequeno, tão aparentemente insignificante, como um fio de cabelo, como Ele não se importaria com as suas dores, com as suas lutas silenciosas, com os seus maiores sonhos e seus medos mais profundos? Esse detalhe não é sobre controle, é sobre valor. Você é tão valioso que até os mínimos aspectos da sua existência são notados e cuidados pelo Criador. A segunda curiosidade nos mostra o coração de Jesus de uma forma linda. Após a ressurreição, depois de vencer a morte e o inferno, Jesus poderia ter feito um grande discurso, aparecido em um palácio ou reunido multidões para proclamar sua vitória. Mas o que ele fez? Em uma de suas aparições, ele encontrou seus discípulos cansados e lhes preparou uma refeição simples: peixe na brasa e pão. Isso revela um Cristo próximo, acessível, humano. Ele se importa com as nossas necessidades mais básicas, como a fome. Mesmo glorificado, Ele continua sendo o Deus que se senta à mesa conosco. Que se preocupa? Se estamos alimentados, que cuida tanto da fome do nosso coração, quanto da fome do nosso corpo. Ele não é um Deus distante, que só se importa com coisas espirituais. Ele é o Deus do pão de cada dia, do cuidado prático e do afeto real. Vamos para a terceira curiosidade: as instruções detalhadas para a construção do tabernáculo. No livro de Êxodo, Deus não disse apenas construam um lugar para mim. Ele especificou cores, tecidos, medidas exatas, tipos de madeira, os metais que deveriam ser usados. Cada detalhe da cortina à Arca da Aliança tinha um propósito e um significado. Isso revela que Deus é um Deus de ordem, propósito e intenção. Nada na sua obra é feito no improviso. Cada peça tinha um lugar e uma função. E aqui está a lição para nós. Se Deus se preocupa tanto com os detalhes de um lugar físico, de um templo de pano, quanto mais Ele se importa com os detalhes da construção da sua vida espiritual, que é o templo onde Ele realmente deseja habitar. Ele está interessado em como você constrói seus relacionamentos, sua carreira, sua fé. Ele quer te dar as instruções certas para que cada área da sua vida glorifique a Ele. A quarta curiosidade é sobre o poder dos nomes na Bíblia. Na cultura bíblica, nomes não são apenas etiquetas aleatórias. Eles carregam identidade, missão e propósito. Pense em Abrão, que significa pai exaltado, se tornando Abraão, pai de uma multidão. Jacó, aquele que suplanta, se torna Israel, aquele que luta com Deus. Simão, um nome comum, se torna Pedro,
a rocha sobre a qual a igreja seria edificada. Isso nos ensina que Deus não apenas nos chama pelo nome, Ele define o nosso destino. Talvez o mundo tente te rotular com seus erros, suas falhas ou suas limitações. Mas Deus conhece quem você realmente é e o propósito para o qual você foi criado. Ele vê além do seu presente e te chama pelo nome do seu futuro nele. A quinta curiosidade revela a compaixão de Jesus de forma palpável. Ele tocava antes de curar. Em uma época em que o toque era proibido para muitos doentes, como os leprosos, que eram considerados impuros e obrigados a viver isolados, Jesus fazia o impensável. Ele se aproximava e tocava. Antes de realizar a cura física, ele restaurava a dignidade daquela pessoa. O toque de Jesus dizia: você não é invisível, você não é impuro, você é visto, você é amado, você importa para mim. Hoje, ele continua fazendo o mesmo. Ele toca os corações feridos, as vidas quebradas, os sentimentos de solidão. Ele restaura nossa dignidade antes mesmo de curar nossas circunstâncias. Nossa sexta curiosidade fala sobre descanso. O mandamento do sábado não era apenas para o ser humano. A lei dizia que até os animais de trabalho deveriam descansar. Isso mostra que Deus não é um explorador que exige produção sem fim. Ele valoriza o descanso, o cuidado, o equilíbrio e a renovação. Se você vive constantemente cansado, esgotado, sobrecarregado, talvez isso seja um sinal. Talvez Deus esteja te chamando a parar, a respirar fundo e a confiar mais nele. O descanso não é sinal de fraqueza, mas de confiança naquele que sustenta todas as coisas. Ele cuida até do descanso dos animais, quanto mais do seu. A sétima curiosidade é sobre um símbolo muito presente na Bíblia: o azeite. O azeite era usado para curar feridas, como na parábola do bom samaritano. Era usado para iluminar ambientes, mantendo as lâmpadas acesas, e era usado para ungir reis e sacerdotes, separando-os para um propósito. Em todas essas funções, o azeite representa o cuidado contínuo de Deus. Não é algo rápido, que acontece e acaba. É algo constante, que permanece. O azeite na ferida precisa ser reaplicado. A lâmpada precisa ser reabastecida. A unção permanece. Deus não passa por você correndo. Ele permanece. Ele quer ser a cura, a luz e o propósito constantes na sua vida. Agora, a oitava curiosidade, que demonstra o respeito de Deus por nós. Quando Jesus encontrou o cego Bartimeu, que gritava por misericórdia, a necessidade dele era óbvia. Mas Jesus para e pergunta: que queres que eu te faça? Ele sabia a resposta, mas escolheu perguntar. Isso revela que Deus respeita a sua fé, a sua decisão e a sua voz. Ele não nos trata como robôs. Ele quer um relacionamento, não apenas resultados. Ele quer ouvir de você. Ele quer que você expresse sua fé, que declare suas necessidades e seus desejos. Ele valoriza o diálogo e a conexão. A nona curiosidade é uma lição sobre provisão impossível. Deus usou corvos para alimentar o profeta Elias. Corvos, na cultura da época, eram aves consideradas impuras, que não compartilham seu alimento. Mas quando não havia mais saída humana, quando a seca devastava a terra, Deus criou uma solução improvável. Corvos não alimentam profetas, mas Deus faz o impossível parecer normal. Se hoje você olha ao redor e não vê uma fonte de provisão, se as portas parecem fechadas, lembre-se de Elias. Deus não depende de caminhos óbvios para cuidar de você. Ele pode usar as fontes mais inesperadas para te sustentar. Finalmente, nossa 10ª curiosidade nos leva para o fim da Bíblia, para a promessa final. O livro de Apocalipse não termina com caos, destruição ou medo. Ele termina com cuidado, com uma das imagens mais íntimas e ternas de toda a Escritura. Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Esse gesto revela intimidade, proximidade e um consolo eterno. Mostra que o nosso destino final
não é a dor, mas o alívio nos braços do Pai. A última palavra de Deus sobre a sua história não é sofrimento, é esperança, é cuidado, é paz. Hoje, vimos que Deus não é um Deus de generalidades. Ele é o Deus dos cabelos contados do pão, na brasa dos detalhes da construção do nome que Ele te deu, do toque que restaura, do descanso que renova, do azeite que permanece, da pergunta que te honra, da provisão que surpreende e da lágrima que Ele enxugará. Ele está presente e ativo em cada pequeno detalhe da sua jornada. Confie nisso. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque Tu és um Deus que cuida até dos menores detalhes da minha vida. Quando eu não vejo saída, quando o milagre parece distante, ajuda-me a enxergar e a confiar no Teu cuidado silencioso que está ao meu redor. Entra nas áreas que ninguém vê, cura o que está ferido dentro de mim e fortalece a minha fé, para que eu possa descansar em Ti. Eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Se esse vídeo falou com você e te trouxe esperança, eu te peço para curtir, se inscrever no canal, para não perder nossas próximas mensagens, e enviar para alguém que você ama e que precisa ouvir isso hoje. E para selar essa palavra no seu coração, escreva amém aqui nos comentários. Que Deus te abençoe.